Olá, olá! Bom dia, deixa eu ver se é bom dia, não, já é boa tarde. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, porque você vai estar me ouvindo, você vai estar me vendo em qualquer momento, eu não sei qual, então seja qual momento for, bom dia para você. Tô colocando aqui o cronômetro para que a gente tente fazer em até 10 minutos essa transmissão, que é para você ter tempo de ouvir, de participar e depois, quem sabe, procurar os outros vídeos dessa série que eu começo hoje. Nós vamos falar sobre as Olimpíadas e sobre as Paralimpíadas, são os Jogos Olímpicos. E o que a gente tem para falar sobre os Jogos Olímpicos na nossa área, que é de projetos, que é de eventos? Uau, muita coisa! E por isso eu vim aqui falar com vocês. Bem, vou fazer um resumão aqui primeiro sobre as Olimpíadas e as Paralimpíadas, que são eventos que acontecem a cada 4 anos. O próximo vai ser em Tóquio, o anterior ao do Brasil foi em Londres, e nós temos aí então muitas ações que acontecem para que esse evento seja de verdade realizado e principalmente realizado com uma grande qualidade. Olimpíadas e Paralimpíadas no Brasil, que deu uma sequência aí, foi um pouco depois da Copa do Mundo, que também foi sediada no Brasil. Isso foi um grande feito para o Brasil, apesar das pessoas criticarem, apesar de ter esse comentário de que esse dinheiro poderia ter sido investido em saúde, em educação. Só que existe uma coisa que é igualzinha à nossa vida. Quando a gente investe o dinheiro somente nas nossas despesas do dia a dia, a gente não cresce. Então a gente acaba sempre nessa coisa de trocar 6 por meia dúzia e nós ficamos do mesmo tamanho. Quando nós pegamos algum dinheiro e investimos em coisas grandes que vão dar um resultado, com certeza muita coisa se movimenta e há possibilidade de crescimento. Então a gente vai falar sobre isso, sobre como é a questão da organização das Olimpíadas e Paralimpíadas, como foram, quais são os custos de todo esse investimento, o que houve de retorno para o Brasil, o que houve de retorno principalmente para nós, da nossa área, que é a área de elaboração de projetos, é a área de organização de eventos. Então vamos lá. Ao total, gente, foram 6 anos de preparação dessas Olimpíadas. Essas Olimpíadas não aconteceram nos últimos 6 meses, elas acontecem, toda essa produção, né, dos Jogos Olímpicos, que englobam os 2 eventos, que são as Olimpíadas e as Paralimpíadas, foram preparadas durante 6 anos. Então é muito tempo. Nesses 6 anos se escolheu o mascote, se definiu onde seria cada coisa, todos os países que participam, claro, principalmente países como o Brasil, que ainda tem uma grande deficiência de estrutura, acabam tendo que se comprometer, que não está dentro da organização das Olimpíadas, mas que está dentro de um comprometimento de estrutura para receber os países que participam. Nós tivemos 207 países participando desse grande evento. Só para vocês terem uma ideia sobre o turismo, o Brasil avançou 23 posições no ranking internacional de turismo. Isso para a gente é muito importante, porque turismo é uma indústria que cresce 12,8, 6, 7, 13%, dependendo 12,6, 7, 8 ou até 13%, 14%. Já teve anos que o turismo cresceu 20%. Então, a indústria do turismo é uma indústria que não para de crescer. Principalmente atualmente, quando as pessoas precisam cada vez mais, né, elas estão ali fechadas em universos totalmente digitais e online, e de repente sair passear é uma coisa que dá uma espairecida. Isso a gente falar do turismo normal, fora o turismo de negócios, fora vários outros tipos de turismo que crescem. Então, o Brasil avançou 23 posições. Esse vai ser um dos vídeos que eu vou gravar para você essa semana. Então hoje é segunda, de segunda até sexta-feira você vai ter vídeos aqui nesse conjunto de comentários e de discussões sobre. Depois vocês também podem colocar aqui os comentários, podem dizer o que achou, o que não achou sobre
a questão das Olimpíadas aqui no Brasil. Então, amanhã nós vamos falar sobre projetos. Sim, porque o Brasil tem ainda uma grande deficiência, e isso é uma boa notícia para quem trabalha com projetos, para os gerentes de projetos, né? Que gerenciamento de projetos é uma coisa que tem crescido em todo o mundo, mas o Brasil principalmente precisa muito, e precisa muito de gerenciamento de projetos na área pública. Infelizmente, quase todas as construções, os projetos a médio e longo prazo no Brasil furam seus cronogramas, extrapolam seus orçamentos. Por exemplo, há algumas críticas que se gastou mais de 150% do que estava previsto, né? Nós ainda gastamos menos para as Olimpíadas, gastamos menos que Londres, mas proporcionalmente nós gastamos mais do que qualquer outro evento no mundo por todos os atrasos, principalmente em obras conduzidas pelo governo, né? Existe uma grande deficiência que em épocas de discussão, de corrupção, nós podemos até pensar que essa deficiência é proposital, para que você tenha que mexer em orçamentos e que mudar durante o caminho uma série de coisas. Pode ser uma possibilidade, mas também pode ser por simples incompetência mesmo, de não planejar com antecedência, não se organizar para realizar aquele evento, aquele projeto, e ele simplesmente no meio do caminho bluff, não dá certo, se quebra e é um grande problema. Vamos falar sobre patrocínios. As Olimpíadas, obviamente, né, os Jogos Olímpicos no Brasil não aconteceram só porque houve um patrocinador. O único patrocinador não foi o governo. Mais de 50% dos patrocínios foram de empresas. E aí a gente vai ver também como funciona isso, como funcionou aqui no Brasil, como funcionou em outros países, e quais são esses investimentos, o que a empresa ganhou com isso, e qual é a vantagem desses patrocínios e dessas ações numas Olimpíadas no Brasil. Como que a gente pode aproveitar esse gancho, aproveitar essa nova demanda para os eventos esportivos, para os projetos esportivos, e como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, do nosso município, do nosso estado. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o turismo, claro, né? E vamos falar sobre organização. Apesar de toda a torcida contra com relação às Olimpíadas, nós tivemos uma organização quase impecável. E isso, claro, foram 6 anos de preparação, mas foi também toda uma produção, inclusive com pessoas ligadas a gerenciamento de projetos, apesar de ser teve parte, né, a maior parte teve um envolvimento do poder público. Há também uma facilidade ou foi bom, porque não foi só o poder público que investiu e que fez e que o coordenou. Houve órgãos internacionais, e internacionalmente há uma grande organização, eles são muito mais sérios para organizar eventos, e obviamente houve cobranças aqui no Brasil para que tudo acontecesse dentro do que se havia planejado. Então a gente vai falar também sobre essa questão da organização, como funcionou aqui no Brasil, como funcionou lá fora. Agora, não se engane que o Brasil teve a maior dificuldade para organizar essa Olimpíada e que o Brasil é um coitadinho, é o pior de todos. Muito pelo contrário, o Brasil surpreendeu, e nós temos sim uma grande capacidade de organização e de produção de Olimpíadas, de Copa do Mundo, de grandes eventos. É claro que o nosso calcanhar de Aquiles ainda fica ali no governo, quando muitas coisas têm que passar por ali. Mas ainda assim, houveram muitos investimentos. A questão dos aeroportos, apesar das construções, ainda tem lá coisa para fazer. Apesar de ter todas as reclamações possíveis, poderia ser assim, assado, a gente teve sim uma melhoria nesse investimento. Esse investimento
causou, na verdade, uma melhoria, e com isso a gente avançou e por isso nós avançamos essas posições no ranking internacional de turismo. Tivemos também uma grande melhoria na questão de comunicação, essa coisa de ter internet 3G, 4G, e de ter... Opa, acabamos o nosso tempo aqui, ainda bem que eu já estou acabando. E acabamos fazendo essa grande melhoria. Não ficamos na colocação geral, o Brasil não ficou dentro do que era a meta. Por exemplo, na Paralimpíadas o Brasil queria ter ficado entre os 5 primeiros colocados, né, no ranking de medalhas. Ele ficou em 8º. Perdeu uma posição para Londres, apesar de ter ganho mais medalhas, principalmente mais medalhas de ouro. Então, se a gente for ver, realmente o Brasil melhorou, né, nas Olimpíadas, ele melhorou nas Paralimpíadas, mas ele ainda precisa melhorar muito, o que é uma boa notícia, porque para que a gente melhore, para que as coisas aconteçam, nós precisamos de mais investimentos nesse setor, e esse investimento no setor pode ser através de projetos e de eventos que você e várias pessoas possam organizar por aí. A gente vai falar um pouquinho também sobre as Olimpíadas, e vou falar isso na hora de turismo, vou falar na hora de projetos e também um pouco na área de organização e turismo, sobre a questão de trazer tantas pessoas diversas para um único espaço. O quanto isso influencia nas decisões de alimentação, de hospedagem, de transporte, na própria cerimônia das Olimpíadas, nos tratamentos. Então nós tivemos aí pessoas que tinham que usar uma roupa mais fechadinha até para jogar um tênis, um vôlei de praia. Nós tivemos as pessoas que são da religião judaica que não comem carne se não for aquela que tem aquele corte especial, com uma faca especial. Pessoas que têm um outro tipo de alimentação que não a nossa. Vou falar um pouquinho sobre isso. Tudo isso faz parte da inteligência da organização de bons eventos e bons projetos. E para tudo isso, nós temos que entender essa diversidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui nessa semana de discussões e de vídeos que eu vou fazer para você sobre as Olimpíadas, sobre os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Então fica comigo, divulga esse vídeo, traz mais pessoas. Não tem horário, então você pode buscar depois aqui, olha, no meu canal, a qualquer momento, os outros vídeos. Até sexta-feira eu gravo todos, vou estar fazendo aqui uma live ao vivo. Você também, se estiver assistindo, pode perguntar, ou pode me mandar perguntas, ou pode perguntar durante o vídeo, que no próximo vídeo eu respondo a sua pergunta. Então, estou te esperando, vamos falar sobre Olimpíadas, Paralimpíadas, puxar um pouquinho lá também da Copa do Mundo, muito pouquinho, mas discutir sobre projetos, patrocínio, turismo e organização. E o que pode acontecer daqui para frente de bom para a nossa área, que é de projetos e de eventos. Estou te esperando, um beijo, tchau, bom dia, boa semana e aproveite a vida, porque ela é curta e ela é inesperada. A qualquer momento, tudo pode mudar. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.